Shabbat Shalom a todos. O Salmo 125, aqui nos versículos 4 e 5, diz assim: faze bem ao Eterno aos bons e aos retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Eterno com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Hoje, pelo ensino da manhã, ficou bastante claro, né, que fica diante de nós um resultado das escolhas. Muitas vezes a gente pode perceber ou pode ter tido a impressão de que a palavra do Eterno, não nessa casa, né, mas em outras oportunidades, nos foi apresentada de uma maneira abstrata, distante. Mas uma paraxá que fala como resultado, ela traz uma questão objetiva, clara, bem forte para as nossas vidas, e ela está acompanhando a paraxá da semana passada e já se unindo à próxima paraxá. Veja que nós estamos ligados a ela já. Nós conseguimos perceber que as escolhas que fazemos e as atitudes que tomamos, ela produz um resultado objetivo, claro e direto. Então, a palavra do Eterno, eu comentava semana passada com a pastora, comentei em casa também, ela é de um requinte, eu não vou falar modernidade porque ela é temporal, mas ela é de uma atualidade, é de uma questão fantástica, que nada que o homem já criou jamais pode se comparar à palavra do Eterno. Pois na semana passada falávamos sobre influenciadores, e a gente vê como que essa situação ela só acaba tomando uma nova roupagem, pessoas que querem chamar a atenção das outras, prender e cativar as pessoas em relação àquilo que falam, àquilo que dizem, buscando público para si. O Eterno já chama atenção para isso na sua palavra há muito tempo. E ali em Mateus, no capítulo 7, eu vejo as palavras de Yeshua muito próximos, a palavra muito próxima dessa porção e da porção que nós teremos já na próxima semana, onde no capítulo 7, lá no versículo 17 a 23, ele fala: assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Ou seja, mais uma vez, uma questão objetiva e clara. Não está, o Messias aqui, o rei Messias, não está ensinando nada muito difícil de compreendermos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Adão, Adão, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Adão, Adão, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, mais uma vez, de maneira objetiva e clara, sem meias palavras, o rei Messias diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que praticais a injustiça, que não anda na palavra, que fez um divórcio entre a palavra, o estudo da palavra, a oração da palavra e o procedimento de vida. Então, se nós estamos sendo chamados a apresentar os nossos corações circuncisos, porque o Eterno está buscando uma pureza, uma depuração no nosso coração, é porque nós precisamos mostrar muito além do que o exterior, mas um coração arrependido verdadeiramente. Nossa porção, como nós vimos agora pela manhã, a porção Ekev, como resultado, ela traz essa noção de que há um resultado claro, objetivo, concreto, verdadeiro em relação ao nosso procedimento. Ouvimos pela manhã: ser treinado no serviço e na obediência. Aquele que é treinado e se deixa treinar no serviço e na obediência, ele vai
prosseguir, ele vai permanecer. Aquele que está rompendo as argolas das suas orelhas para ouvir a palavra do Eterno e pôr em prática, vai andar ainda mais um tempo com o Eterno. Mas aqueles que resistem, que continuam trazendo mentiras, continuam trazendo contaminações, continuam colocando em xeque a palavra do Eterno, tirando, como se pudesse, força da palavra do Eterno, porque não conseguem fazer a leitura dos tempos atuais, estão aí numa situação de bastante dificuldade perante o Eterno, pois o tempo do ajuste está chegando. O tempo do ajuste está chegando. A palavra de Provérbios, no capítulo 12, 1, não precisa ir lá não, que eu faço a leitura aqui. O que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. É um tolo, não consegue discernir, não consegue pensar, não consegue ordenar bem os seus pensamentos. E a exortação da parte do Eterno está vindo, mas as discussões torpes, as mentiras, as contaminações continuam. As contaminações continuam. Os olhos atentos aos grupos de WhatsApp continuam. As rixas, as discussões tolas permanecem. Então o tempo está chegando e nós precisamos ter atenção a essa questão. Eu percebo, como comentei agora pela manhã, que o Eterno está fazendo repercutir aquela palavra que foi dada na semana passada, né? Lá em Deuteronômio 10, no capítulo 8, 10, no versículo 8, nós estamos percebendo que o Eterno está fazendo repercutir. O que é repercutir a palavra? Vem de uma ideia de percussão, onde o som ele vai bater e vai voltar, e vai bater e vai voltar, e ele vai fazer esse movimento e aumenta o movimento, ele amplifica esse movimento. Lá no versículo 8 até o versículo 11, de Deuteronômio 10. No mesmo tempo, o Eterno separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Eterno, para estar diante do Eterno, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Eterno é a sua herança, como o Eterno teu Elohim lhe tem falado. E eu estive no monte, como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites. E o Eterno me ouviu ainda por essa vez. Não quis o Eterno destruir-te. Porém o Eterno me disse: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei dar a seus pais. Mais um reforço contra a questão da idolatria, pois aqui o Eterno está fazendo uma memória do pecado de idolatria e das situações de murmuração que o povo fez ali no deserto. Mais um destaque sobre a tribo de Levi. Levi deixa a sua postura judicante, que exerce a função de juiz, ali no caso onde foi falado na semana passada, quando Levi e Simeão se juntaram para fazer uma justiça própria, com as próprias mãos, ali contra aqueles que se levantaram e abusaram da sua irmã Diná. Então Levi deixa agora, para fazer parte desse concerto com Adonai, ele deixa a sua postura judicante, ele tentava exercer a função de juiz, e toma uma postura do meirinho, ou oficial de justiça. Ele é um integrante do poder judiciário, mas possui características executivas. Não age conforme os seus próprios juízos e prazeres. Antes, ele desempenha sua função conforme a sentença ou o mandado do juiz. Então, o oficial de justiça, ele não aplica a justiça própria. Ele aplica a justiça que o juiz sentenciou. Então ele vai adiante do povo fazer duas ações. Primeiro, chamar o povo para se apresentar diante do juiz. A função levítica de ir falar para o povo se purificar para se colocar diante do juiz. E depois de levar o juízo, aquilo que foi a sentença emanada do juiz.
Bem claro está com a música que vocês acabaram de cantar. Ajunta o povo e eu darei água para beber. Nós somos apenas o oficial. Exatamente, somos o dando oficial. recado a eles. Ajunta o povo que eu vou dar água para beber. Exatamente. E aí, essa ideia de que nós somos esse oficial, obviamente, mais uma vez reforçando que a casa não tem nenhum tipo de intenção em relação a qualquer doutrina de substituição em relação a Israel. Nós estamos aprendendo toda a palavra juntos aqui. Israel tem sua função, nós oramos pela paz e para que Israel mantenha a sua função e permaneça nessa situação, mas quando nos colocamos na situação de proclamar os mandamentos do Eterno, proclamar o nome do Eterno, proclamar a justiça do Eterno, nós não estamos trazendo uma justiça própria, trazemos aquilo que está contido na palavra, né? Então fazemos eco com o nosso povo Israel, sabendo o lugar perfeito de todas as coisas. Então foi falado que não é pela justiça que nós temos, não é pela pureza dos nossos corações e nem dos nossos atos, mas porque o Eterno ele deu a palavra a Abraão, Isaque e Jacó, e o Eterno não permitirá que o nome dele seja blasfemado de forma nenhuma. Então ele vai e traz a correção para o seu povo, justamente por meio desses oficiais de justiça, para que o povo possa retornar para o Eterno e para que seja abençoado. Fazendo o mal, ou seja, sendo uma árvore de maus frutos, não tem como permanecer debaixo da bênção. Não, ela vai ser cortada, essa árvore. E nós temos que ter essa atenção. Quando Levi aceita sua posição e sua disciplina, deixa de se comportar como juiz, corrupto e corruptor, e passa a agir como emissário da justiça, dando repercussão ao mandado do Eterno. Trabalha para a manutenção do testemunho do Eterno perante as nações, dando testemunho do caminho da obediência, para que muitos tenham acesso ao Eterno e saiam da sua postura judicante e passem a ter uma postura de operário do direito, executiva, de um assistente administrativo, ou seja, aquele que vai servir. É o operário do direito, por quê? Porque ele vai informar, olha só, a legislação é essa, o procedimento correto é esse, estamos vendo uma injustiça, vamos abrir um processo e colocar diante do juiz, para que ele faça o julgamento. Não é cada um buscando o seu próprio juízo em relação ao seu próprio pensamento. Mas geralmente queremos ser juízes para adquirir renome para nós e não para o Eterno. Então, quando Levi se colocou adiante do julgamento do Eterno em relação à situação ali do abuso em relação à sua irmã Diná, ele se coloca como juiz. Ele não está defendendo o nome do Eterno, pelo contrário, ele está defendendo os seus próprios interesses, o seu próprio desejo. Segundo a bênção que foi recebida ali por Simeão e por Levi, lá em Gênesis 4:7, também não precisa ir lá, a bênção de Jacó apresenta uma sentença anunciada em 2 verbos, dividir e espalhar. Espalhar caiu sobre a tribo de Simeão, herdeira de uma porção diminuta na terra e posteriormente espalhada entre seus irmãos. Dividir caiu sobre Levi, sem herança por parte do Eterno, interagindo entre o povo e o sacerdócio, fazendo essa passagem entre o povo e o sacerdócio, exigindo a purificação o tempo inteiro, instruindo, ensinando, levando a sentença, julgando as situações, mas se contamina, se purifica, orienta sobre a purificação para permanecer diante do Eterno. Então, fazendo essa interação, debaixo dos olhos atentos do Eterno, numa linha tênue, na ponta da faca, vivendo entre a contaminação e a purificação o tempo inteiro. Então, Levi, ele, por conta daquela postura, né, a tribo de Levi, por conta daquela postura que tiveram diante do pecado de idolatria, do bezerro de ouro, eles ficaram, agora vocês vão fazer parte do meu serviço, próximo do juiz, mas está ali, não pode botar um pé para fora, porque a faca vem e corta.
Não pode botar uma intenção para fora, porque a disciplina vem e a vara vem e bate na cabeça. Então, é uma situação delicada perante o Eterno, mas é uma ação necessária para que nós todos possamos permanecer diante do Eterno. Ali, em Deuteronômio 9, versículo 26 a 29, há um pedido de misericórdia, proteção da reputação do Eterno perante as nações. Vamos lá, em Deuteronômio 9, versículos 26 a 29. E orei ao Eterno, dizendo: Eterno Elohim, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga: porquanto o Eterno não os pôde introduzir na terra de que lhes tinha falado, e porque os odiava, os tirou para matá-los no deserto. Todavia são eles o teu povo, e a tua herança que tiraste com a tua grande força e o teu braço estendido. Então aqui é uma situação igual foi falado na semana passada e repetida nessa semana. É uma situação apenas de corarmos de vergonha diante do Eterno. Pois não é porque nós somos puros e porque o Eterno tem nos mostrado a palavra dele que somos diferentes dos povos das nações. Lá em Ezequiel, capítulo 18, é clara a palavra do Eterno quando diz que o Eterno não tem prazer na morte de ninguém. Não tem prazer na morte de ninguém. No Salmo 116 diz que é muito cara a morte dos santos do Eterno. E em Ezequiel 18 fala que o Eterno não tem prazer na morte de ninguém. Antes, ele prefere que o ímpio retorne dos seus maus procedimentos. Agora, essa ação educativa de ensino para que o ímpio, que não tem Elohim, não tem Torá, não tem herança, possa retornar, vem exatamente das bênçãos que estão guardadas para o povo de Israel, para o povo do Eterno. Por quê? Se o povo do Eterno for obstinado e só viver nos seus pecados, o Eterno viverá castigando, viverá disciplinando, e o povo vai ver lá, esse povo não prospera, esse povo não avança, esse povo não adquire. Mas não é isso que acontece. Erros aconteceram, justiça foi colocada, o juiz apareceu com a sentença e as coisas estão sendo postas no seu devido lugar. E por essa situação nós nos achegamos. E essa dinâmica não é diferente conosco. Se nós não nos acertarmos diante do Eterno, se nós não nos colocarmos em acerto nesse juízo com o Eterno, nós não avançaremos, e nessa situação, aqueles que veriam o nosso avanço, não a prosperidade física, avanço no sentido de permanecer, de conseguir herança, de conseguir renovar os nossos dias, os nossos ciclos anuais, para permanecer proclamando o nome do Eterno. Aí as novas vidas não seriam acrescentadas. Essa é a questão que fica claro. Temos que agir de tal forma e encontrarmos entendimento perante o Eterno, para que a nossa carreira vá bem e sejamos abençoados, e assim possamos dar testemunho da obediência e das beneficências do Eterno. Então essa situação, ela se repete nos nossos dias. E nós temos orado sempre lá em Deuteronômio 6, a partir do versículo 10, quando nós falamos que temos que ter ações para não esquecer do Eterno. Aqui aparece a partir do versículo, a gente começa do versículo 10, quando fala dos filhos. Versículo 20, quando teu filho te perguntar no futuro dizendo: que significam os teus testemunhos, os estatutos e os juízos? São as 3 classes de mandamentos que o Eterno nos deu por meio do nosso povo Israel: testemunhos, estatutos e juízos. São esses testemunhos que temos que apresentar diante dos povos, aqueles que não têm a palavra, aqueles que não têm Elohims. É o Shabat, são as festas, os encontros, as solenidades, são esses os testemunhos que temos. O testemunho de que nós
deveríamos já, pela multidão dos nossos pecados, termos morrido, mas pela graça encontrada, pelo caminho aberto, concreto de Abraão a Yeshua HaMashiach, tivemos acesso a essa Torá e esses conhecimentos. E aquele que retornar dos seus maus pensamentos poderá chegar até essa árvore da vida. Esse é o testemunho que temos que carregar com as nossas práticas. A exortação à obediência à palavra do Eterno vem desde a antiguidade, mas nada que o homem jamais inventou consegue superá-la. Nada em relação àquilo, à tecnologia, à ciência, nenhuma coisa que o homem consegue inventar, ele traz uma novidade, uma grande novidade diante dos nossos olhos. Portanto, o Eterno, ele fala, ele vem ensinando desde a antiguidade. Quando a gente fala desde a antiguidade, a gente tem que entender, são as eras estipuladas na própria ciência humana em relação à questão histórica. Nós estamos hoje na era contemporânea, moderna. A antiguidade é lá. No Ocidente costuma sempre falar e contar muito a partir da Grécia Antiga, a Roma, é de antes dessa época. Ou seja, o Eterno, o conhecimento do Eterno, a sabedoria do Eterno remete dessa época. Só que diante dos nossos ensinos que nós recebemos nas nossas famílias, numa religião que estava apartada entre o conhecimento da palavra e o procedimento da palavra, que divide as coisas, nós ficamos afastados da compreensão de como é atual essa palavra desde a antiguidade. Nada que vemos nos nossos dias, nada, nenhum personagem que conseguimos ver nos nossos dias é algo novo perante a palavra do Eterno. Nada é novo em relação a isso. Seja uma pessoa que quer atenção, seja uma pessoa famosa, seja um político famoso, nada nessas coisas. Seja um religioso famoso que se coloca diante do Eterno, um profeta, um falso profeta, nada disso é novo perante o Eterno, perante a Torá. Então, não existe algum outro lugar onde devemos buscar o alento dos nossos desejos, senão a própria palavra. E nós estamos sendo chamados para esse arrependimento, para esse acerto e para esse conserto diante do Eterno. Ali em Deuteronômio 10, versículos 12 e 11, eu fiz a anotação errada, deve ser 11 e 12. 10... Deve ser 10 e 11. Deixa eu ver aqui. Não, é Deuteronômio 10, versículo 12, até 11, versículo 12. Faz uma menção aqui, vamos ver. 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Eterno teu Elohim pede de ti, senão que temas o Eterno teu Elohim, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Eterno teu Elohim com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Eterno, os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Eterno teu Elohim, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Eterno se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Eterno nosso Elohim é Elohim dos deuses, e o Eterno dos senhores, o Elohim grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dotando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Eterno teu Elohim temerás, a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Elohim, que te fez essas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Eterno teu Elohim te pôs como as estrelas dos céus em multidão.
Amarás, pois, o Eterno teu Elohim, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. Ali fazendo menção às orações que temos feito de Deuteronômio 6. E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos, que o não sabem, e não viram a instrução do Eterno vosso Elohim, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos, que fez por meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiram, e como o Eterno os destruiu até o dia de hoje. Nem o que vos fez no deserto, até que chegastes a este lugar. E o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas, como também tudo o que subsistia, e lhes pertencia no meio de todo o Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Eterno. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes, e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias da terra que o Eterno jurou a dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Olha, nesse versículo 9 fala, se nós retornarmos dos nossos maus pensamentos, dos nossos maus procedimentos, nós agora, objetivamente, teremos como resultado a permanência e a renovação dos nossos ciclos. Para quê? Para ficarmos em casa descansando? Não! Para continuarmos trabalhando, para fortalecer a Associação ALFB, os seus projetos, para continuar ensinando, proclamando mandamentos em nome do Eterno, para continuar orando pela paz de Jerusalém e continuar o serviço que o Eterno nos deu. Versículo 10. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé, como a tua horta. Porque aqui nós oramos todos os dias, pelo menos 2 vezes, o Shema Israel, e fala que a nossa obediência, ou por meio da nossa obediência, o Eterno fará chover na nossa terra, e a terra dará a sua novidade, dará o seu fruto, e nós teremos fruto para comermos e para compartilhar com aquele que não tem nada preparado para si. Agora, isso é mediante obediência, como foi ensinado agora pela manhã. Se obedecerdes, se cumprires com a integridade dos meus mandamentos. Mas a terra que passais a possuir é uma terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas, ou seja, da dependência do Eterno. Ou seja, não é do nosso juízo, da dependência do juízo do Eterno. Terra de que o Eterno teu Elohim tem cuidado. Os olhos do Eterno teu Elohim estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Olha só, desde o princípio até o fim do ano, de Nissan até o final do ano, onde nós passamos por Rosh Hodesh, nós passamos por Rosh Hashanah, por Yom Kippur, até chegar a Sukkot. Lembre-se, Sukkot é a festa do fruto das árvores. O fruto das árvores, que o povo de Israel já começa a orar para que a chuva serode, ou seja, aquela que é fora do tempo, caia pela misericórdia do Eterno e dê um etrogue grande, um fruto grande, para que possamos apresentar lá em Sukkot, lá no final do ano. Então o Eterno está cuidando da terra de olhos vistos no princípio do ano até o final do ano. Então, como o Léo falou agora pela manhã, não é para buscarmos um acerto diante do Eterno apenas agora nesse período, é para permanecermos nesse acerto. Ali é interessante, no serviço de Shaharit, no Arvit, dos nossos pais, eles têm uma parte chamada Tarnum, que é uma parte de Yom Kippur que é orada todos os dias.
Todos os dias é orada essa parte. E fala nas segundas e nas quintas-feiras que não é pela nossa pureza de coração. Eles repetem exatamente essa palavra. Se não for por nós, Eterno, faça por amor do seu nome, Eterno. Mas nos dê a herança, nos corrija. Todos os dias fazem essa oração e na segunda e na quinta-feira, no Shacharit, eles aumentam essas orações pedindo pelo perdão. Pedindo pelo perdão, não é pela pureza dos nossos corações, mas renova os nossos ciclos. Se não for por nós, pelo seu nome, Eterno, pelo seu nome, todos os dias. O Eterno amarra a obediência ao sustento, lá no versículo, no Deuteronômio 12, 10 e 12, ele colocou lá nas chuvas, a dependência do alimento, do produto para as ofertas de sacrifício, por conseguinte, a manutenção do relacionamento e da manutenção da nossa presença perante Ele. Na oração do Shema, essa dinâmica ela é relembrada todos os dias. Mas o ensino que muitos de nós recebeu não passa da página 1. Não passa da página 1. Nós sempre aprendemos e ouvimos o que está escrito lá em Deuteronômio, lá no capítulo 11, no versículos 24 e 25. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio até o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós. O Eterno vosso Elohim exporá sobre toda a terra que pisardes, o vosso terror e o temor de vós, como já vos tem dito. Essa parte nós ouvimos muito. Mas a parte de que temos que retornar dos nossos maus pensamentos, nossos maus procedimentos, cumprir mandamentos, essa parte, ela parece que nos ensinos aí, que nos foi dado dentro das nossas famílias, numa outra reunião, foi dada apartando, dividindo, né, esses dois extremos aí. Mas a obediência está ligada a essa questão da posse da terra. A terra, o prolongamento dos dias não será dado para o gozo dos nossos interesses, para a administração do nosso juízo. A terra e a manutenção dos nossos dias, ela nos será acrescentada para que nós possamos sermos esse oficial de justiça para trazer a justiça que vem de Adonai, que já está estabelecida na Torá, como nós falamos. Não há novidade sobre essas questões. Não há novidade. Ali no Salmo 39, Davi deixa claro, e eu tenho certeza que Davi, com a mesma ideia que ele trouxe no Salmo 39, ele ensinou a Salomão. Porque todo o livro de Eclesiastes fala exatamente sobre a ideia do Salmo 39. Não há tempo para ficarmos em conversa fiada. Não há tempo para ficarmos de conversa fiada. Vamos ver ali no Salmo 39 essa situação. Lá no versículo 3, esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, ou seja, uma inquietação. Então falei com a minha língua, faze-me conhecer, Eterno, meu fim. E a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Os pensamentos, os procedimentos, as ações diante do Eterno, diante do povo, quando estão voltadas apenas para o próprio interesse, para o próprio entendimento, não temos mais tempo para essas discussões. Temos tempo apenas para voltar para o Eterno e permanecermos diante do Eterno. Todo o livro de Eclesiastes fala sobre isso. Há tempo de guerrear, há tempo de fazer paz, há tempo de abraçar, há tempo de afastar de abraçar, há tempo de rir, há tempo de chorar.
tem tempo para todas as coisas debaixo do sol. E o tempo que passou para ouvirmos essas histórias de divisão, que o Eterno escolheu a igreja, essas coisas passaram. Agora, a contaminação que recebemos disso ainda está muito presente nas nossas vidas. Por que o Eterno está tanto chamando a atenção em relação à questão do que está dentro do coração, da argola do ouvido? É o tempo inteiro discutindo, brigando, desconfiado, em vez de orar a palavra, buscar alento na palavra, o tempo inteiro com essa situação. Ou para não dizer que estamos falando de algo desconexo da realidade, hoje, depois do ensino maravilhoso que tivemos pela manhã aqui às portas, com os celulares aqui, reclamando com vídeos de propagação de discórdia, de brigas, aqui na porta da BIT. Sou testemunha ocular dessa situação. Vocês acham que isso não traz contaminação que venha parar aqui, no altar que nós armamos todos os dias para nos apresentarmos vivos diante do Eterno? Sem a misericórdia, vão lá e apertam só um simples botão e passam uma informação para o outro, para que o outro se desestabilize no seu emocional e fique escravo das ideias erradas. Eu estou nessa briga do capítulo 34, 35 de Gênesis faz uns 2 meses. A pastora Santa tem acompanhado a minha luta para compreender essa história de Jacó, como aquela migração dele para Betel em consequência da irresponsabilidade de Simeão e Levi, né? A gente tem conversado muito sobre isso, eu tenho conversado muito com ela sobre isso, e isso é a base do que nós vamos conversar na reunião dos homens, referente à postura que nós precisamos ter. Quando nós tivemos a compreensão, Léo, nesse ciclo, que a casa não é uma casa sacerdotal, ela é uma casa levítica, muda o nosso radar e a nossa atenção para algumas coisas. Por quê? Em toda a Torá, o sacerdote ele é altamente restrito, inclusive ao contato fora do tabernáculo. Porque como ele está diante da presença de Adonai de forma mais íntima, ele não tem condições de conviver o santo com o comum e o profano muito próximo. Ele não tem essa condição. Ele está numa situação tão delicada, o sacerdócio, que ele precisa ser isolado de certos aspectos para que ele não caia nesse problema de que você se considera um juiz, sendo que você só é um informante do juízo. Essa especificidade, quando você olha para a tribo de Levi, foi dada a Levi a capacidade de estar próximo do santo, não tanto quanto o sacerdote, mas ele anda em territórios profanos e comuns sem se envolver com a profanação. Mas ele é o contato entre o profano e o santo. Ele leva a informação entre aquilo que é santo para que o que não é santo se santifique. Ele não pode fazer o contrário, ele não pode trazer a contaminação para dentro do santo. Nós vimos que o problema começa em Nadab e Abiú e a coisa desencadeia toda em cima disso. Isso daí, Léo, quando você fala de que nós temos a compreensão de que nós somos os informantes e não os juízes, é a base do que você acabou de ler em Deuteronômio há pouco, do que o Salmo 82 fala. O Salmo 82 diz assim: Elohim preside a grande congregação, julga no meio dos deuses. Aqui já tem uma primeira consideração que a gente precisa fazer. A palavra Elohim, deuses, né, que é o final, ele pode ser traduzido como deuses ou como juízes. Então, se nós olharmos aqui, diz assim: Elohim preside a grande congregação, julga no meio dos juízes. Então, quando nós olhamos a palavra congregação, ela não é carral. Ela não é aquela formação religiosa que Israel se constitui para ministrar. Não é uma assembleia. Ela é a chamada congregação dos anjos. É um tribunal celeste, onde as testemunhas do tribunal são aqueles seres que acompanham Adonai nos seus juízos e seus julgamentos. Só que tem uma grande característica que, se você olhar aqui para baixo, ele vai continuar dizendo: até quando defendereis os injustos e tomareis partido ao lado dos ímpios? Ele está falando isso para o homem, que é um Elohim, que é um defender a causa do fraco, do órfão, proteger o direito do pobre e do oprimido.
livrai o fraco, o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Quando ele fala isso, ele está dando o limite de julgamento para os Elohims. O juízo de vocês é estabelecer ao necessitado, ao pobre, ao fraco, aquilo que ele não tem. Daí para frente, a função ela é divina de julgamento. E a casa de Israel ela recebe isso como uma premissa quando Jacó vê os anjos subindo, essas mesmas testemunhas desta assembleia que Adonai julga, elas por meio de Jacó, elas conectam os céus e a terra. Então, por meio da casa de Jacó, esses juízos que estavam nas mãos de Adonai, eles tramitam entre os céus e a terra. Então a casa de Israel, que teria o direito de ser juiz, ela se coloca na posição de ser o informante do juízo. Aí você entra na questão que é muito perfeito que você falou. Por que o mundo cristão, então, se considera juiz sobre as questões? Eu julgo, eu substituí Israel, eu substituí o sábado pelo domingo. Aonde que foi dada essa autoridade? Se o próprio Jacó, que testemunhou os céus e a terra, se bota na posição de ser aquele portador da informação e não o executor, que foi o pecado de Simeão e Levi. Eles fazem uma justiça humana. Aí está o grande perigo da Torá. Quando você pega e vê o potencial e a força que a Torá tem de julgar, você se considera dono da Torá para estabelecer o seu juízo. Quando Adonai diz que você, ao entender isso, você se torna apenas o informante do juízo de Adonai. Porque diz a palavra, porque a vingança é minha, é de Adonai. Você não vê o homem sendo estimulado a fazer justiça própria. Nós acabamos de sair de uma paraxá que falava sobre o vingador de sangue. Adonai dá uma cidade de refúgio, porque ele sabe que o vingador de sangue não pode matar. Então, em momento algum, a Torá se trata de justiça do humano para com o seu semelhante, mas você tem a obrigação de informar ao seu semelhante sobre o juízo que vem sobre ele. É aí que a gente cai na responsabilidade de se entender como casa levítica, porque nós vamos transitar em áreas que o sacerdote não transita. E nós vamos levar, Ulisses, essa informação de que o juízo está vindo a lugares que o sacerdote não tem acesso. Daí muitos consideram e entendem, e o Chorá, que é um deles, que Yeshua não poderia ter vindo pela tribo de Levi. Porque se ele cai na linhagem sacerdotal de Arão, ele não poderia ir ao Goim levar informação. Ele vem por uma outra linhagem, onde dá a ele, Ulisses, o direito de informar que o juízo vem. É essa concepção que a casa precisa tomar e que nós, como homens, vamos precisar absorver, Léo, a partir de Yom Kippur. Porque, Ulisses, nós somos ser informantes do juízo dentro da nossa casa, dentro da congregação e fora dos muros. É esse conceito que Deuteronômio está apelando para que a gente entenda. Né? Obrigado, Léo. É exatamente essa questão que nós temos. E aí, já estou me aproximando do final, nós temos a ideia de que um testemunho, que é uma das classes de mandamentos, né, que nós temos que passar para frente, é a nossa experiência. O testemunho são mandamentos que o povo de Israel, nosso povo de Israel, nós mesmos tivemos com o Eterno para passar adiante. Como eu falei, são as festas bíblicas, os Shabat, são os testemunhos das solenidades que o Eterno nos tem colocado. Nós precisamos compreender que não existe um testemunho neutro. Ou testemunhamos a palavra do Eterno, lá quando a gente ora todos os dias ali em Deuteronômio 6, no versículo 20, quando os seus filhos perguntarem que mandamentos, juízos e testemunhos são esses, o que é isso que vocês estão me ensinando aqui? Os filhos perguntarem, a gente vai perpetuar isso adiante. Vai falar, é essa relação que eu tive com Adonai. Mas não é um ensino morto, não é uma palavra morta, assim como nos fala Paulo. É uma palavra verdadeira, é uma palavra de carne, porque ela molda o nosso procedimento. Mas se ela não molda o nosso procedimento, ela é uma palavra da boca para fora sem vida, e aí isso não vai testemunhar o Eterno para o outro. Então não existe um testemunho neutro. Ou eu testemunho a Torá, o meu relacionamento com o Eterno, ou eu vou testemunhar que o Eterno não existe, que a Torá não tem efetividade. Ou quando isso vai acontecer? Quando eu não praticar a Torá. Quando eu der ouvido aos homens. Quando eu fizer justiça própria.
Olha que é um detalhe. Olha que é um detalhe. Quando eu fizer justiça própria, mas eu queria que todo mundo se convertesse e retornasse, pelo bem da família. Pelo bem da família? Essa não é a sua justiça que está acontecendo, que você está se juntando com um, com o outro, trazendo confusão para o meio do arraial? Será que isso é isso que o Eterno nos mandou fazer nesse período de arrependimento, de retorno? Olha a situação que nós estamos, é um detalhe. A minha intenção era boa. A gente acabou de ler aqui em Mateus 7, muitos falam, Senhor, Senhor, mas eu não reconheço as suas práticas, eu não identifico a Torá em você. Você fala da Torá, mas você não pratica a Torá, porque o seu desejo desenfreado em relação à justiça própria te desencaminhou da verdade. E aí você fez justiça própria. E aí você contaminou um serviço de proclamação do juízo, você contaminou com o seu juízo. Você fica adiante do Eterno. Não é o Eterno que está aparecendo nas suas práticas. É uma pessoa, é uma ideia, é você mesmo, é uma idolatria. Por isso, os ensinos, eles vão se complementando. A fé dupla, a idolatria que ela é escamoteada, que ela é disfarçada. Porque a mesma boca que fala os mandamentos e faz o Shema é a boca que conspira e conta mentira e leva a contaminação para o outro. É a mesma boca. Aí quando vai sofrer a correção, mas eu faço o Shema. Mas eu uso o kippá. Mas eu cubro a cabeça. Mas eu estou todos os dias na oração. Mas e aí? E o interior do coração? Por isso que ele está chegando lá na intenção. Ele está chegando lá no âmago, lá onde faz a diferença. Aonde faz a diferença. Então não vamos nos enganar. O testemunho ele tem sido dado. Quando não testemunhamos corretamente, dando os sinais e ensinos para que as nações vejam o valor da obediência e da adoração sincera ao eterno Criador. Testemunhamos incorretamente, dando sinais de que a palavra do Eterno é falsa e produzimos combustível para a blasfêmia do nome do Eterno. E aí o nome do Eterno é blasfemado. Olha como é a postura do oficial de justiça, lá em Jó, no capítulo 1, versículo 5. O oficial de justiça, aquele que sabe que o juízo vem, e se não tiver preparado com um processo bem montado, a sentença é de morte. Sucedia, pois, que decorrido Jó, capítulo 1, versículo 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, ou seja, tempo de festejar, né? Jó estava festejando aqui. Enviava Jó e o santificava. Santificava quem? Os seus filhos. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Elohims no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Aqui ele está antecipando uma situação, porque pode ter blasfemado contra o Eterno, pode ter feito um ato de justiça própria, uma ação impensada, um pecado, seja ele por querer, seja ele sem querer, e Jó vai adiante. Mas o nome do Eterno, ele é blasfemado. E como que ele é blasfemado? Vamos lá para Isaías, no capítulo 52. Isaías, capítulo 52, versículo 5. E agora que tenho eu que fazer aqui, diz o Eterno, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Ou seja, será que o meu povo não pecou? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Eterno, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Ou seja, quando eu não dou testemunho do Eterno, quando eu não me arrependo, não retorno do meu mau procedimento, do meu mau pensamento, o que vai cair? Vai cair a penalidade, vai cair o juízo. Não é à toa, o Eterno está falando, por que será que aconteceu tal coisa?
E aí, aquele que não tem a Torá, aquele que não tem o Eterno, ele vê a punição e fala, e blasfema do Eterno. Olha só o povo que diz que anda com o Eterno. Olha como é arriscado falar que obedece ao Eterno e no interior ter um interior corrompido, fazendo justiça própria. Porque vem a penalidade e o povo que não sabe fazer a leitura vai ver. Eles estão sofrendo uma penalidade, falam que existe o Eterno e olha lá, eles estão sendo punidos. E aí a gente está perdendo a oportunidade de dar testemunho dessa punição para que esse que está apontando o dedo lá de fora saiba, se aqueles de dentro estão sendo punidos, imagina a mim que estou aqui fora. Porque os de fora, a gente sabe, são punidos pelo próprio Eterno. Porque Adonai puniu a Israel, está ali no capítulo 50 de Isaías. Volta só as suas páginas ali, no versículo 1. Assim diz o Eterno: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Porque o Eterno, ele não é um influencer. O Eterno, ele é zeloso pelo nome dele. Ou seja, ele se preocupa com a reputação do seu nome. Mas ele não vai deixar de falar a verdade, porque o povo vai falar, o Eterno existe, não existe. Ele não está preocupado com essa situação. Ele vai estabelecer o juízo. Ele vai estabelecer o juízo. E a nossa postura é propagar essa noção de que o juízo vem. Se ajeite, se aprume, fique de pé. O juízo vem. E vem para quem está dentro e vem para quem está fora. Então ele é zeloso com o nome dele, mas ele não vai deixar de punir simplesmente por conta do que os outros vão dizer dessa punição, desse castigo. Porque diz a palavra, o juízo do Eterno traz vida. Então ele vai julgar? Vai. Aqueles que não retirarem as argolas dos seus ouvidos serão julgados? Serão julgados. Trará vida para casa e para as nossas famílias? Trará vida, porque a vontade do Eterno irá se estabelecer. Agora, como os nossos pais oram, não pela justiça dos nossos procedimentos, mas pelo amor do nome dele. E ele jurou a Abraão, Isaque e Jacó. E por meio do sumo sacerdote Yeshua, estamos diante do Eterno, como diz Hebreus no capítulo 10, despidos, diante do Eterno. Nós não temos a ousadia de dizer que é pelo sangue do Machia? Então, agora sim, aí, vocês estão diante do Eterno. Lá Paulo, né? A gente não sabe, mas provavelmente é Paulo, que é escrita muito semelhante a de Paulo, na ousadia de mencionar o Messias. É a ousadia de estar lá na frente do Eterno. É esse o juízo que estamos chamando para que todos entrem, porque é um juízo para a vida. É um juízo para a vida. Ali ainda em Isaías 50, versículos 10 e 11... Quem há entre vós que tema ao Eterno e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Eterno e firme-se sobre o seu Elohim. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis. Ou seja, é uma situação de delicadeza diante do Eterno. Porque Israel se envolveu com a idolatria e deu testemunho de que não era do Eterno. Por isso que o nome do Eterno foi blasfemado. E por isso foi punido. E como o Eterno é associado ao seu povo, ou seja, o Eterno ele é reconhecido pelo meio do seu povo, pelo procedimento do seu povo, quando o povo de Israel cai em desgraça, o nome de Israel o nome do Eterno era e é blasfemado perante as nações que não conhecem ao Eterno e não têm a Torá. Elohim apresenta suas credenciais. Ele fala, eu sou o juiz, aquele que vai te julgar, mas também sou o seu pai que te criou. Está ali em Isaías no capítulo 46, lá no versículo 3.
Isaías 46, versículo 3. Olha a bondade e misericórdia do Eterno. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até aos cabelos brancos eu vos carregarei. Eu vos fiz e vos levarei. Eu vos trarei e vos livrarei. A quem me assemelharíeis? E com quem me igualaríeis e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Ou seja, aqui ele está falando sobre uma idolatria, aquela mais grosseira. Sobre os ombros o tomam um ídolo, o levam e o põem no seu lugar. Ali ficam em pé, no seu lugar, não se move. E se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disto e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. Olha a palavra que o Eterno usa, prevaricador. Prevaricador é aquele que tem o compromisso, a responsabilidade, igual estávamos falando da música do poço, olha a responsabilidade de chamar o povo às águas do poço. Olha a responsabilidade desta convocação. É uma convocação para o juízo. É uma convocação para juízo. A pessoa que não respondeu o chamado, ela vai ser julgada lá fora. Aquele que responder será julgado aqui, no poço das águas. É uma responsabilidade, ou seja, a coisa apertando, a coisa está apertando. Quem é o prevaricador? É aquele que tem a responsabilidade de fazer e não faz. Aquele que tem a responsabilidade de levar ao juízo e não leva. Ele conta mentira, ele engana, ele rouba. Ajuizar, levar ao julgamento até que a coisa aconteça. Aí é uma situação de prevaricação, quando eu tenho que fazer e não faço. Por que eu não faço? Meu irmão, tadinho, ele está passando por dificuldade. Tão difícil esse período de pandemia, não é verdade? As pessoas morrem, umas estão doentes. Então não vou aliviar, né? Não vou levar ao juízo, não, vou segurar um pouco. Prevaricou. Deixou de fazer? Prevaricou. Se tem que fazer, tem que fazer. Se tem que ajustar, tem que ajustar. Se tem que dizer que tem que ajustar, tem que ajustar. Não é agradável vir aqui e falar uma palavra de juízo. Não é agradável. Mas se não falar, a gente fica atormentado aí a semana inteira com a cabeça doendo. O estudo da tarde é o mais difícil de dar. Você fica o dia inteiro nervoso para falar e não fala. E fica, até que sai. Mas é complicado. Mas é uma palavra para a vida. Versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Olha aqui o Eterno falando. Minha palavra, ela não tem tempo. Ela não é nem moderna. Ela não tem tempo. Ela é universal. Olha, desde a antiguidade, desde antes do homem. Que eu sou o Elohim, e não há outro Elohim, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Eu estou falando, o caminho vai dar errado, sai dele. E essa paraxá da semana que vem, dessa próxima semana, o caminho vai dar errado, sai dele. Eu explicando para o Samuel, essa palavra dessa semana, ela está ligada com a palavra da semana que vem, que ele vai apresentar os dois caminhos, o caminho da vida e da perdição. Samuel, mas aí todo mundo vai escolher o caminho da vida, né? Eu falei, era para ser. Mas nem todo mundo acredita na Torá. Nem todo mundo acredita nesse ser sem tempo, supremo de sabedoria que coloca todo homem, toda a humanidade no bolso. Diante do Eterno, as nações não são nada. O conhecimento não é nada. Tem que colocar tudo submetido ao Eterno. Mas ele pensou, então, apresentando a palavra, todo mundo vai escolher o caminho da vida, porque ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer, mas quer fazer seu juízo próprio. Se ninguém quer morrer, tem que fazer o juízo do Eterno, não o juízo próprio.
que anuncio, versículo 10, o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse, e assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Por que que as pessoas estão devolvendo as dádivas de Israel? Por quê? Diante de uma pandemia onde as coisas não acontecem como eu esperava, porque eu sempre fui aprovado. E aí, diante da reprovação, então essas coisas esfriou o meu amor, porque está demorando muito a coisa acontecer. Então esfriou o meu amor. Isso é cinismo, isso é mentira. Quando fala nunca amou o eterno, porque nunca amou o eterno. Porque Jó lá no versículo 2, no capítulo 2, ele fala, virá do eterno a bênção e não virá a maldição? Vem a maldição também, vem dias difíceis também. Há dia de festejar, há dia de chorar. O dia de chorar, o dia de clamar. O Eterno falou em Yom Kippur passado. Vocês vão aprender sobre o clamor. E estamos aprendendo. Na marra estamos aprendendo. Ali, vamos concluir já no Isaías 48, para que a gente possa dar continuidade às atividades do Shabat. Ouvi isso, casa de Jacó, que vos chamais no nome de Israel e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Eterno e fazeis menção do Eterno de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Aqui está falando, a boca está falando uma coisa, mas o coração tem outra. E até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Elohim de Israel. E aí entregam as dádivas de Israel, porque meu amor em relação a Israel se esfriou. O Eterno dos Exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Na minha boca saíram e eu as fiz ouvir. Apressadamente as fiz e aconteceram. Porque eu sabia que eras duro de coração, e a sua cerviz um nervo de ferro, e a sua testa de bronze, coração de pedra, nervo, cerviz de ferro, não vira a cabeça, não se submete ao Eterno, e a testa de bronze, que não aceita a correção. Por isso te anunciei desde então e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, e a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isso. Porventura não anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, e que nunca conheceste. Agora são criadas, e não de há muito. E antes deste dia não as ouviste, para que porventura não digas, eis que eu já sabia. Ou seja, o conhecimento do homem, da humanidade diante do Eterno, ele não se comprova. Tolice ficar discutindo o Eterno, ciência, uma tolice, não tem tamanho, porque os homens estão preocupados com a verificação matemática das coisas. Isso é muito bom, é ótimo, mas se comparado ao conhecimento do Eterno, não tem condição. Nem tu, versículo 8, nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e que eras chamado transgressor desde o ventre. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição, ou seja, depois que passou pelas dificuldades. Virá a bênção do Eterno e não virá a dificuldade? A dificuldade aqui, vem do Eterno. A purificação na fornalha da aflição. E aí, rapidamente abandona Israel, esfria o amor, vou embora. A verdade não está aqui.
tá? Onde eu estou ouvindo que a palavra de salvação, de graça, tudo está certo, não preciso me arrepender dos meus pecados, posso continuar a julgar o meu julgamento errado a minha vida inteira até a morte 2 vezes, e aí eu vou ficar. Por amor, versículo 11, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outro, diz o eterno Elohim. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei? Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Eterno o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. E aqui cabe um comentário. Os judeus, eles falam claramente, né, que existiram ali as situações dos babilônios, dos egípcios, dos babilônios, e a situação que nós estamos contra os romanos, que profanam, pegam a palavra e colocam a palavra debaixo do braço, se dizem emissários e juízes da palavra, mas tem um julgamento corrompido. E essa palavra se perpetua até hoje, para que possamos estar livres desse juízo corrompido. Versículo 15. Eu, Eterno, tenho falado, também já o chamei, e o trarei, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio. Ou seja, abertamente falei, como nós começamos o estudo. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Eterno Elohim me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Eterno, o teu Redentor, o Santo de Israel, aquele que salva, aquele que livra. Eu sou o Eterno teu Elohim, que te ensina o que é útil. Eu sou o Eterno Elohim, o que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos desde a antiguidade, que diferentes os seus caminhos teriam sido. Então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar, se tivessem guardado os meus testemunhos desde a antiguidade. Como teria sido diferente o nosso relacionamento. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído de diante de mim. Saí de Babilônia, ou seja, tira o seu coração do juízo errado. Fugi de entre os caldeus e anunciais com voz de júbilo, fazei ouvir isso e levai-o até ao fim da terra e dizei, o Eterno remiu o seu servo Jacó, chamai para a água, chamai para o poço das águas. E não tinham sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhe correr água da rocha, fendeu a rocha, e as águas correram. Mas os ímpios não têm paz, diz o Eterno. Ali, para concluir, nós temos a mesma palavra em relação à blasfêmia do nome do Eterno em Romanos, no capítulo 2. Vocês podem conferir ali. Em 2 Pedro, no capítulo 2 também. 1 Timóteo 6, a obediência às autoridades. Tudo isso está falando sobre o nosso dever perante o testemunho que temos que dar à sociedade. Então, em Provérbios, no capítulo 11, não precisa ir lá não, diz assim, na prosperidade dos justos exulta a cidade. Então o nome do Eterno ele é glorificado quando o justo recebe a bênção. Quando o justo faz jus de receber a bênção, quando o processo do justo chega diante do juiz, e aí ele bate o martelo, ele fez um bom caminho, ele é julgado, ele aceitou a disciplina, e agora ele vai permanecer. Lá em Provérbios 11 ainda, versículo 11, pela bênção dos retos se exalta a cidade, ou seja, aquele que recebe a bênção, ele vai chegar à alegria na cidade, e até aquele que não é justo será abençoado. E no versículo 14, não havendo direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. E só pode dar bons conselhos quem está falando a palavra e está guardando a palavra no seu coração. Amém? Eterno, em nome de Yeshua, queremos glorificar ao Senhor pela sua palavra,
pela tua misericórdia, pois nós temos consciência de que nós, ó Pai, já poderíamos ter sido varridos dessa terra, mas, ó Pai, por conta das dádivas do serviço que o Senhor tem nos dado, seja no poço, seja na sombra ali, ó Pai, do Ayalon, nós estamos trabalhando para glorificar o teu santo nome, para fazer conhecido o seu nome sobre a terra e fazer a justiça do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha calar toda a voz que se levanta em contrário, que o Senhor venha estipar toda a contaminação, toda a mentira, toda a corrupção, ó Pai, possamos estar purificados até Yom Kippur, para recebermos, ó Pai, a dádiva de mais um ciclo diante da tua presença. Glorificado seja o Senhor no seu Shabat, em nome de Yeshua Messias. Amém.